Pessoal, estou aqui novamente, 2024, iniciando o nosso programa favorito na Rede TV Paraná, onde você vai aprender e me ensinar também alguma coisa. Hoje nós vamos tratar de um assunto bem relevante ao nosso tema. Então nós vamos começar falando hoje com uma psicóloga muito bacana, muito cheia de vida, e ela vai nos trazer um ensinamento perfeito para a ideia do programa, que é Maturidade com Maria Lúcia Marzalek. E, em primeiro lugar, vou apresentar a doutora Jo Pavese, né, uma grande amiga, e ela veio falar sobre isso. Então não vamos perder tempo, mas antes eu vou cumprimentar vocês aí de casa, que eu desejo que esse ano de 2024 seja perfeito para você, para sua família, que você possa ter muita saúde e que sempre esteja aqui conosco. Então, doutora, muito prazer em tê-la aqui. Muito obrigada. Foi muito bacana da sua parte ter concedido esse teu tempo para vir falar sobre maturidade. Bom, Lúcia, em primeiro lugar, muito obrigada pelo convite. É sempre um prazer estar com você e com todos os seus projetos. Que bom. Quero que você saiba que qualquer projeto que você fizer, eu estou perto. Perfeito. Tá bom? Muito obrigada. Bom, eu trabalho com psicologia há mais de 30 anos, né? Então eu atuo com a psicologia clínica e também faço coaching para executivos, né? Falar do tema maturidade para mim é um universo, né? Porque ele abraça milhões de outros assuntos, faz divisória, digamos assim, com vários outros assuntos. E é interessante porque é um tema polêmico, Lúcia. E o que é maturidade? Eu já vou esclarecer porque eu tinha certeza que você ia me perguntar esse negócio. Sim, porque é interessante a gente falar tanto de maturidade e ao mesmo tempo, qual é a época? Que hora? Quando? Né? Quando que eu sou madura para tal assunto? Isso é importante. Claro, essa é a pergunta-chave de todos, né? Mas a questão que eu disse que é polêmico é porque, assim, alguns me dizem, maturidade não tem nada a ver com a idade. Então tem um adolescente, né, por exemplo, de 17 anos, que é mais maduro que uma pessoa que eu conheço que tem 50. Fato, verdade. Verdade. Porém, a própria vida, ela traz experiências que amadurecem o ser humano no decorrer do processo. Então, eu posso afirmar que existem pessoas bem jovens que têm a habilidade, digamos assim, de serem mais maduras que outras mais velhas, mas eu também posso afirmar que a própria vida se encarrega de fazer esse processo para nós, né? Mas tem um ponto-chave aqui, você tem que olhar para isso. Você tem que estar preparado para olhar para esse processo. Então, deixa eu explicar um pouquinho. O que é maturidade, afinal de contas? A maturidade, ela se define por um conjunto de habilidades, atitudes, comportamentos que fazem com que você se responsabilize pela sua vida. Assim, trocando em miúdos, é isso que eu poderia dizer sobre maturidade. Num sentido mais específico, é quando você reúne os recursos internos para tomar suas decisões com sabedoria, com tranquilidade, que isso afeta o menor número de pessoas ou a você mesmo, né? Então, existem fatores que desencadeiam a maturidade. Como eu disse, as experiências. Sim. Né? Por exemplo, se uma família mantém uma criança dentro de um quarto com seu computador, um quarto completamente abastecido por pipoca, televisão, computador, milhões de outros estímulos, e mantém essa criança sem oferecer outros desafios, essa criança vai crescer. Ela nunca vai ser madura? Não é que, eu não posso afirmar que nunca, porque em se tratando de ser humano não dá para usar essa palavra, né, Lúcia? Mas eu posso dizer que essa criança vai demorar muito tempo em comparação com uma outra criança que talvez não tenha todos esses recursos, ela vai demorar mais tempo para amadurecer. Seria reconhecer a realidade? Cada situação uma realidade? Isso sim, isso é próprio da experiência do ser humano, né? Por isso que eu digo assim, olha, em se tratando de maturidade, isso é uma coisa importante de falar até para o seu público, né, diretamente. Em se tratando de maturidade, uma coisa super importante é a quilometragem e não a data de fabricação, né? O que é a quilometragem? O tanto de desafio que a gente se coloca na vida para poder superar esses desafios.
É isso que traz essa noção para a gente de que a gente está sendo o adulto que a gente se propôs a ser. Tá, existe uma frase que diz assim: a idade chega para todos. A maturidade, infelizmente, não. É real. É real? Eu tenho que concordar com isso, né? E tem um outro paradigma nesse assunto da maturidade, que é o seguinte, né? Afirmar que uma pessoa jamais será madura, ou que é uma pessoa totalmente imatura. Não existe. Bastou essa pessoa nascer, se propor a viver algum tipo de situação na vida, que ela vai ganhando aprendizado, desenvoltura, habilidade. Pode ser que ela não fortaleça isso, mas ela tem uma semente ali. Então não dá para dizer que uma pessoa seja totalmente madura, nem totalmente imatura. Por exemplo, eu posso ser profissionalmente super madura, mas afetivamente imatura. É uma coisa que eu acho que anda junto, né? Com certeza. Eu acho que nós temos os dois lados. A maturidade para exercer em algum trabalho, alguma responsabilidade no dia a dia, a gente tem que ter esse amadurecimento para a gente poder entender, fortalecer a ideia e complementar com a atitude. Com as experiências da vida, né? É como você pensar, por exemplo, acabou de começar o ano, né, pessoal? Você começa, por exemplo, com seus projetos para 2024. Eu sonho em fazer isso, meu desejo é fazer aquilo. A coluna da direita tem que ser: qual é a atitude que eu vou tomar na minha vida para poder executar esse meu sonho? Isso é sinônimo de maturidade. Você pode bolar um jardim na sua casa, mas se você não se propuser a tirar todas as ervas daninhas, você não está sendo maduro para cuidar daquilo. Sim. Por exemplo, né? É fato. Porque a vida, ela é feita de desafios, completamente. É uma ilusão a gente achar que a vida é só... são só flores no caminho, né? Nós temos os desafios. E isso é que dá o tom do amadurecimento. Mas acontece, Lúcia, que há pessoas que vivem num mundo de Peter Pan. Peter Pan é aquela personagem, né, do conto de fada que se esquivava de crescer. Ele queria se manter criança, né? Para quê? Para não encarar os desafios da vida. Então, muitas pessoas hoje em dia se mantêm, e as próprias famílias às vezes alimentam essa conduta de Peter Pan nas pessoas, né? De se esquivar do crescimento, porque a vida o que é? Solucionar coisas. Eu acho que isso é um mal que eu acho que existe sim em muitas famílias, né? Nós deparamos com pessoas, e você aí de casa deve também conhecer alguém, que muitas vezes não se preocupa em que a criança realmente saia daquele quarto, vá fazer alguma coisa, não dependa só de um idoso ou alguém da casa adulto que faça alguma coisa para ele. Quer dizer, eu lembro perfeitamente que quando eu era criança, eu gostava muito de me divertir aonde? Em cima das árvores. Tá? Então hoje a gente percebe que as crianças não brincam mais. Essa falta de interesse, vamos dizer assim, de você brincar, de você ver a realidade lá fora, deixa de mostrar a ele a realidade do sofrimento, isso mesmo, da alegria, isso mesmo, né? De como eu vou enfrentar aquele problema. E de repente acaba, papai faleceu, mamãe faleceu, o que eu vou fazer? Claro, né? Aí o mundo não cai. está preparado para isso, não está amadurecido para enfrentar a vida. E a gente percebe isso lá em casa, em qualquer lugar, que isso existe. Sem né? dúvida. Qual é a definição Sim. para isso? A definição para isso é você ajudar as pessoas que estão sob sua responsabilidade, por exemplo, a buscar autoconhecimento, saber quais são suas fortalezas, quais são seus pontos de desenvolvimento, em que tipo de desafios essa pessoa pode se dar melhor ou não. Para isso ela precisa fazer teste da vida. O que é fazer o teste da vida? Subir na árvore para olhar de cima? Parar de olhar só a árvore, vamos olhar a floresta? Como é? Isso. Né? Se desafiar, sentir um pouco de frio na barriga, né? Na minha geração, por exemplo, era muito comum as pessoas começarem a trabalhar muito cedo. Eu comecei com 14 anos.
E eu posso te garantir que quem fez esse favor de me colocar na vida foi a minha mãe. Isso. Porque eu era muito tímida e ela dizia assim, tá na hora de você começar a trabalhar, porque essa timidez tem que sumir, tem que desaparecer. Mãe, mas eu sou tímida, eu tenho vergonha. Não quero saber. Ela me arrumou um emprego e me colocou numa loja de cortina. Fui vender cortina com 14 anos. E vai trabalhar. E vai trabalhar. Então é assim, eu fiquei com raiva da minha mãe 500 anos por causa disso, porque ela me empurrou. Eu estava na minha zoninha protegida ali. Ela me empurrou. Só que depois que me caiu a ficha, eu comecei a trabalhar, amadureci, passei a olhar os meus pais de uma forma diferente, compreendi que eles tinham as suas razões para fazerem o que fizeram de tal forma, dessa forma ou daquela, né? E aí eu comecei a compreender que quando você tem também um empurrão da vida, aquilo, se você aproveitar aquela oportunidade, você deslancha. Então não dá para ser tudo assim na base da coisa fofa. Não é tudo fofinho. A vida não é assim, né? A vida não é desse jeito, né? Mas também não precisa ser com brutalidade, não é disso que a gente está falando. Claro, né? Eu acho que amadurecer de uma forma sutil também agradável, claro. Mas também não precisa ser tão fofo, né? Claro. Que essa é a palavra. Ou então ser muito agressivo. Lógico. Eu acho que o amadurecimento não está na idade realmente, né? Conheço muitos jovens que são perfeitamente capazes de serem tão maduro quanto ou mais que uma pessoa de certa idade. Com certeza. Né? Então nós não podemos achar que essa definição de quem pode ser adulto, ou esse pode ou esse não pode, não existe. Isso é questionável, né? Com certeza. Você sabe que eu comentei contigo que eu trabalho com coaching executivo, né? O que eu vejo de pessoas perdendo oportunidades de altos cargos por conta da falta de maturidade é impressionante. Porque a pessoa, ela se coloca determinados desafios, depois não se responsabiliza, coloca os erros nas costas das outras pessoas, não se conhece, não sabe o momento em que as suas emoções serão acionadas e como ela tem que lidar com aquilo. Então são pessoas que têm muitos pontos cegos sobre si mesmas. Então, eu digo assim, olha, a maturidade é chave. Eu estava vendo um filme esse final de semana da década de 90, você deve conhecer, que é O Gênio Indomável. Sim. Você já assistiu, né? Provavelmente. Já. E vocês que devem ter assistido, ou eu recomendaria que vocês vissem de novo, porque é fantástico e está totalmente sintonizado com o que a gente está falando aqui. Por quê? É um filme que trata de um rapaz, claro, genial, tinha conhecimento sobre qualquer assunto que você trouxesse, mas duvido que ele soubesse o sabor de uma manga tirada do pé, por exemplo. Que experiência é essa? Ele nunca teve essa experiência, mas ele sabia como nascia um pé de manga, como que ela amadurecia no pé, mas e o gostinho de tirar a manga do pé? Ele não tinha. Além do mais, ele era super agressivo pela história dele. Perdeu inúmeras oportunidades, até que ele achou um mentor, que o levou para um trabalho com um terapeuta, um psicólogo, que o desafiou ao máximo. E é isso que a gente tem que fazer, ser desafiado. É fácil para você que é terapeuta, que é psicóloga, mas e os de casa? Como é que faz isso? Como é que aquela mãe, aquele pai humilde, né? Como é que ele deve se comportar diante disso? Tá, legal. Como ele vai mostrar que o pé de manga tá ali, você vai ter que ir lá arrancar a manga e tirar a casca no dente, se sujar? Como é que é? Como é que a pessoa lá de casa vai fazer? Uma ótima questão. Você já ouviu falar que um exemplo arrasta mais do que 1000 palavras? Sim. Então, se essa família tiver coerência de comportamento, isto é, essa família vai lá no pé de manga e pega a manga do pé? Essa família faz modelagem para essa criança? Essa família trabalha nessa responsabilização dessa criança? Então é assim, em vez de ficar dando palestra para a criança, ela fazer modelagem para a criança. Então assim, o pai que reclama que o filho não sai de dentro do quarto, ele sai para andar na rua? Ele desliga o celular? Ele sai da frente da televisão? Na hora de almoçar, Na hora de almoçar, ele proíbe o uso do celular? Ele estimula a conversa entre a família? Ou ele está comendo, fazendo de conta que está com a criança e está lá vendo quem marcou o gol do futebol? Nós falamos aqui em alguns programas sobre isso.
Por quê? Eu acho importante sempre a gente repetir, para a gente voltar um pouquinho lá atrás, de como nós somos criados, não é o nosso tempo, eu acho que continua, né? A forma que você deve criar, que você deve falar, que você deve ensinar, fazer a sua parte para que seu filho te acompanhe, né? Ter a maturidade de ter filhos, isso, né? Perfeito. Responsabilidade de ter filhos e acompanhar esses filhos no crescimento, para que esses filhos possam ter a responsabilidade, o amadurecimento para continuar a vida. Exatamente. A gente está sempre falando sobre isso. Eu penso assim, ter um programa sobre a maturidade, nós falamos de vários assuntos, né? Nós falamos do idoso, né? Sobre a situação do idoso hoje no país, nós falamos sobre a parte infantil, o adolescente, falamos sobre advogados que eu já trouxe aqui. Então são vários planos da vida, da minha vida, da sua vida e de casa. Então são assuntos que são relevantes todos os dias. Quando Sim. você acorda, quando você fala bom dia para sua família, é só falar bom dia para mim, eu já sei como que você tá. Claro. Né? Então toda essa situação de amadurecimento acompanha o dia a dia da nossa vida. E o programa veio para isso, para falar sobre o amadurecimento, para falar de como nós devemos nos comportar, que o nosso comportamento hoje, em 2024, seja realmente alguma coisa que faça diferença na sua casa. Né? Isso mesmo. Da minha casa. Então nós temos que fazer sim a diferença sobre esse assunto. E Lúcia, eu queria enquadrar esse tema da maturidade dentro da ótica do envelhecimento, por exemplo. Vamos lá. Posso fazer um pouco uma Com palhinha nisso? certeza, pode sim, né? Fica à vontade. A gente sabe que a maturidade, embora a gente não possa atribuir idade, mas assim, existe um processo acontecendo dentro da gente, do nosso coração. Nós nascemos, o que nós queremos? Ser amados, aprovados, reconhecidos. Depois a gente quer ter referência sobre como a gente se sustenta na vida. Depois a gente quer descobrir para que a gente está nesse mundo. Qual que é o significado, o propósito de estar nesse mundo. Para depois, lá no final da vida, a gente pensar se vai deixar alguma coisa plantada aqui para essa terra. O que a gente quer? Que parte do nosso planeta a gente quer curar com a nossa história, né? Então, dentro dessa ótica, eu convidaria a todas as pessoas que estão nos assistindo a refletirem. Bom, lá embaixo a gente precisava ser amado bastante, ter demonstrações de amor e tal, de aprovação, de reconhecimento. Será que você ainda está preso nessa fase e está trazendo para cá, você já está com 50 anos, exigindo demais das pessoas que elas te reconheçam, que elas te aprovem, que elas te amem exageradamente porque você é muito especial, né? Então, isso é a maturidade dentro da maturidade. É você não ficar preso lá atrás em coisas que fizeram parte de constituir quem é você, mas que não podem determinar a tua existência, não podem definir a tua identidade no mundo. Porque o mundo espera que a gente faça muito mais, como, por exemplo, descobrir o significado da gente estar aqui e trabalhar para isso, trabalhar por isso. Por exemplo, quando eu olho para você trabalhando, eu vejo o teu significado, que é essa questão de você trazer uma reflexão, uma ajuda social para que as pessoas ressignifiquem a maturidade, o envelhecimento, que elas tenham uma outra percepção. E isso é um trabalho de cunho social gigantesco. Né? Sim, é o que é o que propõe o programa. E querendo ou não, a gente começa a envolver o assunto. Parece que o tempo que nós estamos aqui é tão curtinho, então a gente quer falar mais, a gente quer demonstrar mais, a gente quer explicar melhor, né? Qual é o interesse real? É que todo mundo tenha a sua participação na sociedade de uma forma bem feita, feliz, coerente àquilo que ele está trabalhando, que é o significado. Isso mesmo. Né? O que você veio fazer aqui foi a pergunta que você fez ao público. Então a gente tem que perguntar realmente, para que eu vim? Exatamente. Né? Para que eu sirvo a essa sociedade? Como que eu vou trabalhar, eu vou ter essa maturidade aí, se lá atrás eu não obtive a maturidade o suficiente? Então eu te pergunto aqui agora, existe tempo para a maturidade? Não. A vida é um infinito, né, Lúcia?
nós estamos colocados em situações cotidianas que precisamos ter olhos para enxergar. Uma simples palavra de alguém pode desencadear uma mudança drástica de um momento ao outro para a tua vida, né? Sim. Então, o que eu diria para vocês sobre isso? Tem tempo para maturidade? Não tem, mas também, por outro lado, não perca muito tempo. Por quê? É uma busca? É uma busca, é uma jornada. Então, nós nascemos lá atrás precisando de amor, precisando de reconhecimento e de aprovação. Não ficamos presos nisso, vamos crescendo, vamos nos desenvolvendo, né? Mas assim, capriche no teu autoconhecimento, leia, faça cursos, converse com pessoas que conhecem mais do que você, faça terapia, busque ajuda no bairro, busque um mentor, tem acesso para todos os tipos. Para todo mundo, é verdade. Né? Às vezes a preguiça que a gente tem de sair daquele cantinho, né? Como é que a gente fala? Zona de conforto. Isso, da zona de conforto. Então tem gente que fala assim, nossa, mas você tá fazendo tanta coisa, por quê? Pra quê? Gente, eu sou interessada em alguma coisa. É isso mesmo. Eu sempre pergunto para as pessoas, você quer ter uma vida feliz ou uma vida interessante? Se você transformar a sua vida em interessante, não vai ter jeito, vai ser feliz. Vai ser feliz. Mas tem que ser interessante. E não tem modelo para ser interessante. Você pode ser interessante no teu cotidiano, no jeito que você arruma a tua casa, no jeito que você cuida dos seus filhos, dos seus netos, ou no jeito que você estuda, ou não estuda, ou joga, o que você quiser. Mas qual é o lado interessante disso, que torna a sua vida um diferencial para você? Algo que toca o seu coração. Isso que é importante. Jô, você fala tão gostoso que, olha, eu tô aqui pensando como é bom ouvir você. Muito obrigada. Né? Como é bom ter a Jô aqui, a Jô Pavese. Ela não é só uma psicóloga, gente, ela é uma amiga, né? Eu acho que essas palavras, quando entra nos nossos ouvidos e vai entrar aí no seu, você vai perceber que você vai querer mais. Vai querer ler um livro, vai querer se adaptar às coisas novas. Poxa, eu sou tão infantil, eu vou começar a melhorar minha vida, eu vou começar a seguir um outro caminho. E ouvir faz bem. E hoje, ouvindo você, tá muito bom. Eu quero ouvir mais. Me fale mais aí, a que veio. Que bom. Então eu vou aproveitar o seu gancho, que você acabou de me fazer um pedido. E eu vou dizer uma coisa que eu acredito muito em termos de maturidade. Para mim, um dos grandes sinais de uma pessoa madura é quando ela sabe pedir. Sim. Pedir ajuda, aceitar ajuda, não se restringir porque está precisando de alguma coisa, mas não tem coragem de baixar a guarda e chamar alguém para ajudar, né? Ou não tem coragem de falar de uma vulnerabilidade que tenha, abrir o coração, né? Então, conte comigo, se tiver mais algum tema que eu possa ajudar, eu aceito o seu desafio. Então, quando nós escolhemos o tema maturidade, a gente pensou assim, mas a Lúcia vai falar sobre maturidade, vai falar sobre idoso, né? Que é o que eu sei fazer, é falar sobre idoso. Mas a maturidade eu aprendi que vai além disso, né? Vai além do que eu aprendi com o tempo e que isso tudo é maturidade, é uma somatória de alguma coisa que eu quero fazer, que eu quero ter, que eu estou buscando. E também existe um outro fator que eu acho importante. Às vezes nos lares existe lá uma mãe, o pai e 3, 4, 5 filhos. Mas um é mais maduro que todo mundo, né? Então você pensa assim, nossa, como é que aquele filho pode ter sido tão maduro com os pais tão infantis, né? Como você responderia dentro da psicologia? Eu responderia colocando sob a ótica da personalidade. Porque embora todos os filhos tenham o mesmo gene, né? A gente tem particularidades quando nasce. Então, nós somos compostos da genética, da personalidade e do meio ambiente, né? Sim. Então, se essa criança já traz essas características, isso é próprio da personalidade dela, né? E isso vai se acentuando conforme os desafios da vida vão chegando, né?
doutora Jô Pavese, eu estou muito, mas muito feliz de receber você aqui. Eu digo sempre que as pessoas que me fazem me sentir importante, tá? Me sentir bem com o que eu sou, que eleva a minha autoestima, é uma boa conversa. É com você, tá? Então, eu quero te agradecer mais uma vez por ter comparecido a esse programa, para ter levado a você aí de casa alguma palavra. E se você tem interesse em fazer alguma pergunta para a Jô Pavese, tá? Pode aí deixar anotadinho, bonitinho, que a gente vai fazer em um novo programa. Com certeza eu vou trazer aqui para que a gente responda ao telespectador de uma forma muito gratificante a Jô e a você que está aí, né? Então essa relação de você que está em casa com os meus entrevistados aqui, são vocês que fazem. E eu preciso disso aqui. Então me acompanhem em todos os programas que vocês vão amar. 2024 promete. Jô, muito obrigada. Eu vou deixar aí com você mais um pedacinho da sua despedida em nosso programa. Tá bem, então deixa eu falar com as pessoas aí para fechar a questão aqui. Eu diria para vocês o seguinte, pensem que a origem da palavra maturidade é maturação. E que a vida é como uma goiaba que amadurece no pé, né? Então tem tempo de amadurecimento, tem tempo de colheita, tem tempo de degustação. A vida também exige isso de nós, né? Então vamos ficar atentos a isso, aproveitar o simbolismo da fruta para tornar a nossa vida madura e gostosa de viver, como uma boa goiaba, né, gente? Saborosa. Saborosa. Então, pessoal, muito obrigada por ter ficado até aqui comigo, tá? Sempre pela Rede TV Paraná, o nosso programa está aí todas as sextas-feiras, ao meio-dia e ao domingo, às 11 horas. O meu abraço e até mais. Tchau, tchau.